Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa aula 7 do primeiro bimestre de filosofia do segundo ano do ensino médio. Em termos de isolamento social, essa é a segunda aula, né? A aula da segunda semana, tudo bem? Então vamos continuar aqui. Bom, o que acontece, né? Eu estou aqui com o caderno do aluno aberto de vocês, é a página 65, né? A gente já viu a página 63 e a página 64 na semana passada, e agora a gente vai ver aqui, ó, nessa terceira semana de aula de distanciamento social, a partir da página 65, tudo bem? Nós já vimos aqui esse texto da Constituição, que traz ali alguns valores, né? Até na atividade da aula passada eu pedi para vocês descreverem quais são os valores, né, que aparecem nesse texto e depois numa outra pergunta, qual você acredita que é o valor mais importante e justificar ele. Tudo bem? Então vamos continuar aqui com essa questão. Quais as relações entre o conceito de ética e o conceito de moral? Bom, o que acontece? Enquanto a aula estava presencial, eu até passei definições entre ética e moral para vocês na sala de aula. Ética é uma reflexão, é um completo exercício de pensamento sobre a forma como nós devemos agir. E neste sentido, do ponto de vista ético, nós podemos ponderar em agir da forma moral ou não. Porque a moral, por outro lado, ela é a obediência a certos valores, a certos princípios. Porém, a moral, ela é uma construção cultural, restrita num determinado tempo, restrita num determinado espaço geográfico, restrita num determinado contexto histórico. O que é moral hoje talvez não teria sido moral no passado, talvez não seja moral no futuro. E o que é imoral hoje talvez tenha sido moral no passado, né? Ou seja, aceito pelas pessoas, aceito pelas sociedades do passado. O que é moral aqui, no nosso contexto, né, geográfico, talvez não seja moral num contexto oriental, né? Ou o que é moral no contexto oriental, talvez não seja moral aqui, porque a moral é isso, é uma construção de valores que são culturais. A ética não, é uma reflexão, então ela é pessoal, ela é restrita ao meu foro íntimo, né? Ao meu foro de decisão. A partir do momento que eu sou um sujeito livre e autônomo, eu posso refletir e pensar no que eu vou fazer, qual a decisão que eu vou tomar. Porém, a ética, ela tem três princípios que eu já passei para vocês têm aí no caderno. O princípio de proteção da minha própria vida, né, da minha defesa, a proteção da vida dos meus, né, daqueles que eu amo, dos meus familiares, e o bem comum. Né? Então, uma atitude ética, ela tem a ver com esses três princípios, né, que são, de certa forma, relativos à minha própria proteção. Né? Eu não posso agir de tal forma a prejudicar a minha própria existência. Né? Ao mesmo tempo, eu não posso agir de tal forma a prejudicar o bem comum, a sociedade onde eu estou, e assim por diante, se a sociedade se prejudica, eu também vou me prejudicar lá na frente. Bom, a partir da pesquisa, né? Então a gente, e dessa reflexão que a gente fez aqui agora, sobre ética e moral, a gente precisa refletir sobre esse trechinho que está aqui, ó. Qual era a condição da mulher na ordem social do Brasil no século XIX, em relação à família e à educação? Você entende que a emancipação da mulher significou uma mudança na moralidade da sociedade brasileira? Justifique a sua resposta. Essa questão eu vou colocar lá na atividade da aula de hoje. Mas prestem atenção, o que o texto está falando, né? Hoje existe uma certa tendência geral, né, na nossa sociedade. Não cabe aqui a gente julgar se é certo ou errado, simplesmente constatar de que a mulher ela não deve, né, sobreviver a partir do trabalho do seu marido apenas. Ela deve procurar ter uma profissão, ela deve procurar ter um trabalho, ela deve estudar, né, assim como o homem.
como, né, independente do seu gênero, né, todos devem buscar a sua formação intelectual, a sua formação, né, de qualificação para poder trabalhar e ter uma profissão. Porém, no século XIX, o que diz o texto aqui, não era assim. Né? Primeiro, que algumas escolas elas não eram mistas, né? Então eram escolas só de meninas e escolas só de meninos, ou seja, tinha educação específica dependendo do seu gênero sexual. E outra coisa, a mulher ela era criada, educada para ela ser uma dona de casa, né? Para ela ter os compromissos ali com a sua residência, com o seu marido, como mãe, como esposa, né? E pouquíssimas mulheres podiam ter essa liberdade de trabalhar. Quando iam, eram para profissões muito específicas, como, por exemplo, ou professora ou enfermeira, né? Ou seja, o que acontece? A gente passou por uma mudança social quanto ao espaço do feminino. E isso é uma mudança da moralidade, né? Uma constatação de que a moral ela está em constante transformação com o passar do tempo. Tudo bem? Então você responde ali, coloca suas ponderações sobre essa situação. É muito importante que você possa participar e esteja apresentando a sua resposta ali para mim diante dessa situação, diante desse problema. Tudo bem? Bom, a partir das orientações e indicações de seu professor, das discussões e aprendizagens sobre o tema, elabore por escrito uma compreensão dos seguintes trechos. Então, a partir do momento que a gente fez essa reflexão, eu vou colocar cada um desses trechos aqui lá na atividade, aonde você vai fazer a sua ponderação e a sua reflexão sobre cada um deles. Olha o trecho que está ali intitulado como número 6, tá? O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral para o extermínio do ser humano, para acobertar tentativas sobre sua dignidade e integridade. Né? Então, esse trechinho aqui é do Código de Ética Médica. Né? Todos os médicos têm um compromisso. Né? Então, faça uma ponderação sobre esse compromisso, o quanto que ele é, de certa forma, benéfico para a humanidade, para a sociedade, como que ele participa de ajudar para o bem comum, tudo bem? Próximo trechinho. Esse trechinho está lá na Ética e Cidadania, construindo valores na escola e na sociedade, né? Do Ulisses Araújo. Ele diz assim: a educação ética e moral deve ajudar na análise crítica da realidade cotidiana e das normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência. Né? Então, assim, qual que é o objetivo da escola? Como que a escola trabalha esse objetivo de possibilitar, né, de contribuir para formas adequadas e justas de convivência entre os diferentes, né, entre as pessoas que têm pensamentos, formações, famílias tão diferentes. Então, isso é um trechinho importante aí para você poder refletir e colocar ali para mim suas ponderações. O terceiro trecho: o ser humano vive em sociedade, convive com os outros seres humanos e, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, esta é a questão central da moral e da ética. Tá? Então faça lá a sua ponderação, né? Como que você interpreta esse trechinho para poder a gente estar avaliando você e o quanto que você está se apropriando dos nossos conceitos e das nossas habilidades aqui em filosofia, tudo bem? Bom, agora a gente vai para o tema muito importante aí, para a gente poder refletir sobre autonomia e liberdade, tá? Olha só, algumas frases para a gente poder começar essa reflexão. Uma vida baseada ou fundada em códigos normativos tem espaço para a liberdade?
Ou seja, será que a moral ela esvazia o ser humano de liberdade, uma vez que esse ser humano tem que obedecer valores morais para ser aceito na sociedade? Isso é uma reflexão. Existe a liberdade? O que é autonomia? A existência de limites significa ausência de liberdade? Será que ser livre significa não obedecer a nenhum tipo de regra? Então, olha só, aí aparecem então algumas palavras importantes sobre a nossa discussão de ética e moral. O conceito de autonomia, o conceito de liberdade, tá? Então, assim, até que ponto obedecer a valores morais, até que ponto ser ético é, de certa forma, uma expressão de liberdade ou uma falta de liberdade, né? Para a gente poder pensar esse tema aí. Essas perguntas podem ser um bom ponto de partida para o desenvolvimento do tema autonomia e liberdade. Mas antes precisamos compreender efetivamente o que significa cada conceito. Então, pesquisem, né? O que é liberdade, o que é autonomia, o que é solidariedade. Pesquise o significado de liberdade, autonomia e solidariedade e registra, que está pedindo para você fazer na folha avulsa, mas você vai registrar lá na nossa planilha, na nossa atividade, onde vai ter um espacinho lá para você colocar o que você achou sobre liberdade, autonomia e solidariedade. Tudo bem? Então, essa é a aula dessa semana. Assistam. Se tiver alguma dúvida, pergunta naquele link de dúvidas que eu deixo na página onde você está assistindo essa aula. E aguarde até a semana que vem. Façam atividade e até o próximo vídeo, até a semana que vem.